Os desenhos estão por toda parte. Quem entra na Igreja Matriz pela primeira vez fica admirado com a riqueza das pinturas feitas da década de 70 por José Pérez de Moraes, da cidade de Tanabi, interior de São Paulo. O artista deixou seus traços em Andradas e também em templos de outras cidades. Foi o padre Bertoldo e o padre Teodoro que trouxeram ele aqui para Andradas, né, para pintar a nossa igreja matriz. Que eu sei também que ele pintou assim várias igrejas, Nossa Senhora do Bom Parto em São Paulo, a Catedral de Pouso Alegre e Fernandópolis, estado de São Paulo também. Ele faleceu em 26 de março de 1990, após 14 anos dele ter pintado a nossa igreja. Cada gravura possui um significado diferente que o artista fez questão de retratar. Encontramos passagens do Evangelho, evangelistas, os sacramentos, o sentido da Eucaristia. O pároco Simão Cirineu conhece bem a história de cada figura e explica quais são as mensagens transmitidas por seu criador. Cada figura retrata um sacramento da igreja. Então, o sacramento do batismo, simbologia da água, o sacramento da crisma, o sacramento da força, do testemunho, retratado no martelo. Também o sacramento da unção dos enfermos, retratado na libertação, das correntes, o sacramento da confissão, retratado nessa corrente que a pessoa é libertada do pecado. O sacramento da unção dos enfermos, o sacramento da ordem, retratado também no caminho que cada um é chamado a seguir, e sobretudo aquele que assume o sacramento, que assume esse sacramento, como é o caso do padre. O sacramento do matrimônio, retratado na união do fogo, duas chamas que se unem, e o sacramento da Eucaristia, retratada no pão e no vinho. Então, ao todo, são 7 quadros que retratam os 7 sacramentos aqui no painel, na parede da nossa igreja. E um último que retrata justamente as cachoeiras. Cada referência, referência da estrada, que em 75 estava sendo feita a estrada de Andradas para Poços de Caldas. Então, retrata também as montanhas da nossa cidade, aqui do nosso município. E também retratando aí as cachoeiras, que o município também é rico nas cachoeiras. Esse quadro da entrada da nossa igreja, ele retrata a ascensão de Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado que sobe entre as nuvens para os céus. E também fazendo uma sintonia com o Cristo popular que se encontra na praça em frente da nossa igreja. E ele está, para quem está na frente aqui do presbitério, no presbitério nós temos a imagem do crucificado. E no fundo da igreja a imagem de Jesus que sobe aos céus. Então a imagem da ascensão e uma imagem da crucificação. O artista José Pérez, ele ornamentou o presbitério, o altar da nossa igreja com a cena da crucifixão de Jesus, os últimos momentos de Jesus, com a presença do discípulo amado, com a presença de Maria e Jesus no alto da cruz. Então é uma cena do Calvário, que está no fundo da nossa igreja. E ao lado tem 2 cenas eucarísticas, uma cena da multiplicação dos pães e a cena onde Melquisedeque oferece o pão a Abraão. Então uma cena do Antigo Testamento e uma cena do Novo Testamento. A igreja também, ao lado da Capela do Santíssimo, se encontra uma cena em cima do altar de Santo Antônio, uma imagem do pão e uma imagem da Eucaristia. E ao lado da capela de Nossa Senhora Aparecida, uma simbologia de Maria, que é o M, e a expressão em latim Ave Maria. Nas paredes laterais, cenas do período em que a igreja vive atualmente. Retratam os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Momentos que ganham maior destaque no período da Quaresma, através da realização da Via Sacra. A nossa igreja tinha quadros antigos das estações da Via Sacra. Todos são 15 estações. No entanto, foram retirados esses quadros e feita a pintura na própria parede. Essas
pinturas estão entre justamente as marcas da dedicação da igreja, onde se encontram essas marcas com a cruz em mármore. Isso foi de quando a igreja foi dedicada. E cada marca dessa traz o nome de um apóstolo, assim como cada estação conta uma cena da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Outras imagens que chamam a atenção são as que estão no centro do teto da matriz. Difícil encontrar alguém que nunca ficou em dúvida sobre o que elas significam. Na nave central da nossa igreja encontram-se duas pinturas muito bem elaboradas, as duas melhores pinturas. A cena do apedrejamento de São Sebastião e a cena da prisão de São Sebastião. É muito interessante que numa dessas pinturas o autor ele fez uma homenagem a um cachorro que frequentava a igreja aqui. E o cachorro que era também um símbolo da cidade, né? O Jorge, ou outro cachorro que o padre tinha como estimação, Castelo. No entanto, ele retratou esse cachorro como também uma homenagem aí, retratando uma particularidade aqui da igreja e da cidade de Andradas. Então a cena do apedrejamento de São Sebastião e da prisão de São Sebastião. Padre Simão também destaca as pinturas que têm a presença de animais. Cada um deles tem um significado especial. Ao lado do presbitério da nossa igreja, nós temos as imagens dos 4 evangelistas. São Marcos retratado com um animal ao seu lado, o leão. Justamente Marcos começa o seu evangelho falando do deserto, dos animais que viviam no deserto, dos animais selvagens, que João Batista vivia nesse deserto. Então a imagem do leão retrata o evangelista São Marcos. Depois temos a imagem de São Mateus. São Mateus começa o seu evangelho falando da genealogia de Jesus, da origem de Jesus Cristo, a origem humana de Jesus. Então está retratado pela figura de um homem, a origem humana. Depois a figura de São Lucas ao lado de um touro. São Lucas ele começa o seu evangelho falando de Zacarias, que é o pai de João Batista, que vivia no templo fazendo sacrifícios com animais, com bois. Então a imagem do touro, a imagem também da força, né, da expressão. E São Lucas então é retratado pelo boi. Depois o evangelista São João retratado ao lado de imagem de uma águia. A ave que retrata São João fala justamente da origem divina de Jesus. Então, se Mateus falava da origem humana, retratado no homem, São João é retratado com a águia, que fala da origem divina de Jesus Cristo. De acordo com a artista plástica Elza Pastre, desenvolver pinturas como estas da Igreja Matriz exige dedicação e conhecimento. Ela conta que o autor explorou as técnicas de sombreamento, profundidades, perspectiva, entre outras. O artista, ele não é apenas chegar e desenhar e pintar, né? Ele tem que ter um estudo, tem que ter um estudo muito grande, né? Sobre conhecer bem a história, as figuras, como vão ser colocados. E aqui eu vejo assim muita harmonia, muito colorido, e embeleza a nossa igreja, que inclusive aqui assim nas cidades circunvizinhas aqui não tem uma igreja como a nossa. As pinturas do alto da Igreja Matriz chamam a atenção das pessoas. Afinal, quem ainda não sentou num banco e ficou contemplando as belezas deste trabalho? É fato mesmo, são muito belas, tanto do alto como nas paredes, né? Nos fazem assim refletir o contexto bíblico, né? Uma espiritualidade muito elevada, eu acho, é inspiradora. São pinturas inspiradoras de nossa fé, né? Acho, é muito bonita. Por que o senhor acha bonito? As imagens tem, as pinturas são muito lindas. Nossa, trabalho enorme, né?
fazer essas coisas bonitas que ele fez aqui, ele é muito bom. Eu gosto muito das pinturas, eu gosto aqui da igreja, de tudo que está aqui dentro, que eu gosto, das pinturas, gosto aqui de tudo, aqui, do altar, aqui de tudo, não tem quando gostar, gosto de tudo. E eu emociono à toa mesmo, né? E fico muito emocionado. Quando eu venho aqui, eu sinto que parece que eu estou no céu, entendeu? São 100 anos de história. A Igreja Matriz é um marco, um ponto turístico, um espaço de fé e religiosidade. E no seu interior, a obra de arte que ultrapassa e encanta as gerações.